que é essa ansiedade que a mulherada está sentindo, que às vezes as pessoas confundem e falam assim, eu quero me curar da ansiedade, tira isso de mim, sabe? Chega pra mim e fala isso, assim, um desespero enorme de se livrar da ansiedade. E o que eu gostaria de falar é que a gente está falando aqui hoje da ansiedade patológica, porque a ansiedade é uma emoção. A gente nasce com ela, a gente tem ela, a gente precisa dela para nos dar alertas, como sinais de perigo, né? Aquela história do luta e fuga, né? Quando a gente tem um perigo, ela sinaliza pra gente que, olha, você precisa ou fugir ou enfrentar, né? Então, essa ansiedade, eu falo que é a boazinha, que é a ansiedade fisiológica, aquela que a gente tem que fazer amizade e a gente precisa dela, né? É uma emoção. E todas as emoções a gente precisa ter. Agora, quando ela fica em exagero, quando ela começa a nos trazer ali sintomas, algum sofrimento, alguma dificuldade, essa ansiedade precisa de tratamento, essa ansiedade precisa de cuidado, porque ela precisa voltar para o equilíbrio dela. Aquela história de que tudo que é demais faz mal, realmente, a ansiedade demais faz mal. É aquela mulher que está aqui hoje, mas não está vivendo hoje, está vivendo amanhã. Porque amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que levar o filho para a escola, eu tenho que tirar carne para fazer no almoço, porque depois à tarde eu tenho que ir não sei aonde. Então, quer dizer, já pensou em tudo que ela tem que fazer no dia seguinte, e aí ela já começa a pensar até no que ela vai falar, para quem ela vai falar, se vai brigar, se vai discutir, se vai dar certo. Tudo isso passa na mente de uma mulher ansiosa. No dia anterior dela viver aquele dia de verdade. E aí, quando ela tem aquele dia para viver, ela já viveu, ela está vivendo outro. Isso gera um cansaço terrível, né? Aí dá aquela sensação assim, nossa, eu fiz tanta coisa e parece que eu não concluí nada. Eu tô tão cansada e parece que eu fiz nem metade do que eu tinha que ter feito. Porque, na verdade, ela fica ali pensando muito e não consegue colocar em ação, não consegue produzir. Isso gera, assim, sofrimento. Isso acaba, às vezes, até paralisando a pessoa e aí ela trava. É o tal do branco na hora de fazer a prova, né? Estuda horrores. Sabe tudo de cabo a rabo da prova, mas a ansiedade vem tão forte que dá aquele branco que não consegue fazer nada. Chega a paralisar. Então, eu queria que ficasse bem claro aqui para todo mundo que é dessa ansiedade que a gente está falando. Da ansiedade patológica. Essa que causa algum sofrimento, alguma perturbação, essa que incomoda. E ela vem com tudo quando a gente vai falar de dinheiro. Isso eu percebo muito. Nesses últimos tempos, tá? Com a pandemia, eu percebo assim que a procura das mulheres por conta de ansiedade aumentou e muito vem com um discurso assim, doutora, lá em casa está tudo desestabilizado, porque mudou tudo o nosso padrão de vida. Antes eu tinha dinheiro para isso, eu fazia aquilo, hoje eu não consigo mais, está tudo muito caro. Outras vêm e falam assim, eu consegui uma promoção, porque agora com a pandemia, inclusive com a pandemia, agora com a pandemia, o meu chefe percebeu que eu estava fazendo assim, fazendo assado, me promoveu, e agora eu tô ganhando melhor, eu já não sei nem o que eu faço com esse dinheiro, eu tô tão perdida, mas eu tô adorando porque eu quero ganhar mais, enfim. Uma ansiedade tremenda, seja para quem ganha, seja para quem perde dinheiro. E a coisa vai complicando, e aí a gente tem que chamar a Camila. Camila, socorre aqui, ajusta que o negócio pipocou. E nessa parte, mas realmente, né, nessa impulsividade, nesse tal do eu mereço, essa história do eu mereço, eu discuto muito, e a gente sabe que a gente precisa, sim, do nosso merecimento. Mas o nosso merecimento, onde a nossa perna alcança, né? Assim, do mesmo jeito que ela não consegue esperar o prazo para a coisa acontecer, né? Às vezes ela vai fazendo as coisas muito antes, não consegue esperar. Em contrapartida, tem hora que ela espera até demais, já passou o prazo, ela não pagou o boleto porque ela estava preocupada com outra coisa, né? Nesse mundo de pensamentos acelerados dela, né? Ela não conseguiu focar naquilo, por conta disso passou às vezes o prazo de cumprir o pagamento. E aí as finanças vão virando uma bola de neve, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Ela tá ansiosa e ela vai lá, ela faz um gasto excessivo, esse gasto excessivo gera mais ansiedade ainda. Naquele momento conforta. Mas aí passa ali 2, 3 dias, vê que, opa, isso aqui agora vai complicar mais ainda a situação. Gera mais ansiedade ainda. E aí ela fica ansiosa, ela fica irritada, ela não dorme bem, ela não come bem. O que isso tudo faz piorar ainda mais a ansiedade. Então, vira uma via de mão dupla, um ciclo vicioso ali. Quanto mais ansiosa ela fica, mais ela prejudica a parte financeira. Quanto mais ela prejudica o financeiro, mais ansiosa ela fica. E ela não consegue sair disso. Ela fica ali patinando e não resolve, né? Para pensar. Isso tudo a gente está falando aqui da finança. Mas se ela não dormiu bem, se ela não comeu bem, ela não produziu legal o trabalho dela, aí ela também não vai render o suficiente, também não vai entrar dinheiro. Então, mais uma vez, vai bater lá na finança dela descontrolada, porque ela também não conseguiu produzir. Aí ela fica irritada, vai afetar dentro de casa, sei lá, com o marido, com filhos, enfim, quem tiver ao redor. Vai afetar nas amizades, porque ninguém quer levar uma patada de graça, né? A ansiosa, a gente sabe que ela quer ter tudo no controle dela, né? Ela quer que as coisas aconteçam todas daquele jeitinho, porque ela tá aqui hoje já pensando que amanhã eu vou fazer isso, 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 vou encontrar com o fulano, vou falar isso, isso, isso pro ciclano, que vai me responder aquilo, 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 eu vou responder aquilo, aquilo, aquilo. Então, assim, ela já viveu aquele dia. Então é como se ela precisasse ter esse controle. E quando ela sai do controle dela, ela fica muito mais ansiosa.
que é o que a gente vê acontecer muito com as finanças, né? Saiu do controle, a ansiedade piora. Como ter um certo controle, porque nem tudo está no nosso controle, né? Tem coisas que não dependem da gente, mas no que depende da gente, o que a gente pode fazer para ficar mais tranquilo em relação a isso? Que eu acho interessante isso, a pessoa ter a consciência do que ela gasta, né? Para onde vai o dinheiro dela? Porque eu sinto muito assim, as mulheres às vezes se desesperam e falam assim, eu não sei, mas o dinheiro chega e já sai, eu nem vejo a cor do meu dinheiro, eu não sei para onde está indo parar o meu dinheiro. Então tá na hora de sentar e colocar ali no ponto do lápis, vai lá, faz um chazinho, um cafezinho, senta e fala, hoje eu vou ver o que eu tô gastando. E começa a listar, né? Vai ser difícil no começo, né? Pra quem não tem o hábito de fazer, vai ser estranho até. Mas eu acho que faz muito parte de se conhecer até. Conhecer até onde você gasta o seu dinheiro. Exatamente, é exatamente isso mesmo. Pra gente entender, se olhar mais, se conhecer e de repente já vai percebendo os gatilhos. Nossa, eu tô comprando demais nisso. E isso acontece quando? E por quê? Sabe? Tentar entender esses gatilhos que te fazem levar a gastar mais, sabe? Essa análise eu faço com os meus clientes, né? Aplico na amnésia, converso bastante para entender como que eles funcionam, o que deixa eles mais felizes, o que eles fazem quando eles estão felizes, quando eles estão tristes. Porque a gente é muito comportamental também, né? A maneira como a gente... Claro que como a gente foi criado, educação, mas também as nossas emoções, né? Afeta muito. Então, é ali que é o ponto. Entender isso vai fazer muita diferença, sabe? E depois disso, estando mais consciente, a gente consegue planejar melhor, sabe? No futuro. Né? E assim vai ajudar, né, a te deixar mais tranquilo, saber que você está tendo, consegue controlar melhor, né? Entende, né, quanto que você ganha, quanto que você gasta, e não ficar preocupado, conseguir dormir melhor, trabalhar melhor, vai fluir melhor, a vida vai fluir melhor. Claro, e aí fluindo melhor a vida, flui melhor o dinheiro. Exatamente, porque o dinheiro é uma ferramenta para a gente conquistar o que a gente quer, que a gente precisa, né? Mas, assim, tem que usar a nosso favor, deixar ali uma vida mais tranquila, né? Não gerar um problema na nossa vida, né? Exatamente. E eu acho isso muito importante quando você coloca da gente se conhecer, da gente entender a nossa realidade. Qual é a tua realidade hoje? Né? Porque, assim, a mulher vem desesperada, não sabe... Mas, tá, sempre me conta. Qual é a tua realidade hoje? Não sei. Porque a pessoa não tem esse hábito de sentar e olhar para o que ela fez com o dinheiro dela. E aí fica nessa situação mesmo. O dinheiro entrou, já saiu e nem viu. Por quê? Porque é tudo tão na ansiedade, tão no impulso, tão no piloto automático, né? Que ela não controla. E sim, é muito mais prático pra gente colocar as contas no débito automático? Mas e aí? Quais as contas você colocou? Você sabe? Quais contas você tem? Então, muitos não sabem nem a situação atual, nem a sua realidade, para poder planejar, né, cara? Dá uma liberdade de compra, porque ele te dá uma certa ilusão de que você tem aquele dinheiro ali. Porque eu só vou pagar lá na frente. Mas esse lá na frente vai chegar. Você vai ter que pagar. Né? Quando você compra no dinheiro, você tá vendo já o dinheiro sair, já tá ficando sem, já dá aquela segurada. Agora o cartão te dá aquela, vamos dizer assim, uma falsa ilusão de que você ainda tem dinheiro, então você vai comprando, porque te dá aquela liberdade para comprar. E uma hora a fatura vai chegar. Eu acho assim, o primordial aqui hoje que eu queria trazer para as pessoas é respira, cuida dessa ansiedade, busca um profissional para orientar na finança, tá difícil, não tem o hábito de fazer, comece então se conhecendo, anotando onde vai o teu dinheiro, né? O que você tem de entrada, quanto que você recebe todo mês, que entra de dinheiro para você. E para onde que está indo esse dinheiro? Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.